lá no quinto século, e começa a vir, né, essa ideia, né, esse conceito de de um milênio simbólico e a subtração da primeira ressurreição, espiritualizando e deixando apenas uma ressurreição literal. Quem é que faz isso? Agostinho, o santo, né? O santo Agostinho. Olha o que ele vai dizer na Cidade de Deus, ó. Eu vou ler, tá pequenininho para você aí, né? Mas acho que se você botar para tela grande, você consegue acompanhar comigo. Olha só. Santo Agostinho, por um tempo, deu ouvidos ao chamado milênio sabático. Ele, porém, se retrata na Cidade de Deus, né? O livro Cidade de Deus, onde passa a tratar o quiliasmo. O que é o quiliasmo? Né? Porque quilios é mil, né? No grego. Então, período de quiliasmo, período de 1000 anos, tá? Ou milenarismo. E ele chamou isso de fábulas ridículas, tá? Chamou isso de fábulas ridículas. Doravante interpretara a primeira ressurreição, segundo João, né? Agora ele está chamando isso de loucura, de pessoas carnais, né? Se você for ler o livro, ele vai dizer que isso é coisa da carne, falar que o reino milenar é literal, tá? Ó, os 1000 anos são uma cifra redonda, a interpretação dele, ó. E isso vai ser o cara que vai fundamentar a escatologia da Igreja Católica e que muitos cristãos vão aderir a essa visão, tá? Ó. Os 1000 anos são uma cifra redonda ou simbólica do reino espiritual da Igreja, inaugurada pelo advento do Salvador. Os tronos são os chefes da igreja, ou seja, os presbíteros, né? Os pastores, né? Os diáconos, e que dali que é o trono, né? O trono de julgar ali, Apocalipse 20, são eles, pois os santos já reinam. Razão porque a igreja se chama Reino dos Céus. A igreja se chama, né? Reino dos Céus. Né? Os que não adoraram a besta são todos os verdadeiros fiéis, vivos ou já mortos. Satã é acorrentado no abismo. Olha o que ele vai chamar de abismo. No coração dos infiéis, porque ele já não pode seduzir as nações católicas. Então, o diabo ele é preso no coração dos infiéis, e aí os infiéis não enganam mais a Igreja Católica, não engana mais, né? Olha que coisa, né? Não engana mais. O que mais existe é engano nas igrejas. O que mais existe é engano nas igrejas. Você vê que essa interpretação, né? Ela não tem nem pé nem cabeça. O que mais tem hoje é engano. Parece que não existe, né, escândalo, parece que não existe falso profeta no meio do povo, parece que não existe falsos mestres no meio do povo. Tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo pleno, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Maravilhosíssimo esse reino simbólico que a igreja está vivendo. Não tem ninguém em confusão, não tem ninguém crendo em 40 coisas ao mesmo tempo, né? Tá maravilhoso, né? Esse reino que já chegou, né? Nos corações dos filhos de Deus, que deixa todo mundo crendo na mesma coisa, tá lindo. Ninguém é enganado, né? Então você veja que ele diz o seguinte, que o diabo foi preso no coração, olha só, foi Deus quem prendeu o diabo no coração. Foi Deus quem prendeu o diabo no coração do infiel, porque o texto diz que um anjo veio e lançou. Olha como é que absurdo, é Deus quem está prendendo as pessoas, né? Não está falando ali daquela pessoa que Deus entregou aos seus sentimentos, não. É qualquer um, o cara não é católico ou cristão, tem um diabo preso no corpo dele. Tem um diabo ali, ó, no abismo do coração do homem. E essa prendura que faz no coração do homem impede ele de enganar a igreja. Ó, então tá tudo certo, né? Todo mundo pensa igual, ninguém vive dividido, nem a igreja católica vive dividida, né? Não tem católico romano, brasileiro,
católico siríaco, russo, oriental, né? Africano, não tem, não tem. É uma coisa só, todo mundo pensa igualzinho, né? E aí, para piorar a situação, aí tem crente que ainda interpreta também dessa forma, e aí para crente piorou, porque é mais dividido do que a Igreja Católica. Tem mais divisão aqui do que lá. Mas não, mas tá tudo bem. Para sustentar a minha fé, eu falo tudo isso daí. Para sustentar o que eu creio, eu digo que é isso assim, é dessa forma. Mesmo eu vendo com os meus olhos, que não está acontecendo nada disso. Que está todo mundo sendo enganado. Todo mundo, uma maioria, sendo enganada. Mas eu fico me auto-enganando só para dizer que a minha doutrina está certa. Tá? Satã é acorrentado no abismo, ou seja, no coração dos infiéis, porque ele já não pode seduzir as nações católicas. Será desacorrentado no fim por um tempo muito curto, 3 anos e meio, que ainda fazem parte dos 1000 anos. Olha, ai, 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 né? E o pior é que a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que depois de acabar os 1000 anos é que o diabo é solto, né? Isso está lá na Cidade de Deus, é o capítulo 20, né? Ou o livro 20, eu sei como é que está ali, tá 8, 9, 11, 13, né? Deve ser os versículos ali, né? A Jerusalém Celeste, olha o que ele vai interpretar como Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém para ele, né? A Jerusalém Celeste, ou cidade de Deus, estabelecida pela graça, desceu do céu quando o Espírito Santo foi enviado. Ó, quando o Espírito Santo foi enviado, aí desceu a Nova Jerusalém. Tá bom para você isso aí? Gostou? O batismo vai aumentar dia a dia o número de seus cidadãos, até que ele seja perfeitamente glorificado após o juízo final. Tá vendo aí? Então, quando a pessoa ela chega, né, e desmonta o Apocalipse, porque isso foi um desmonte, né? Desmontou tudo ali. Aí você vê gente acreditando que a Nova Jerusalém desce no reino milenar, outros que ela já veio espiritualmente na cabeça do crente, lá em Atos 2, né? Desmontou o Apocalipse todinho. Fez uma salada mista ele aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar como que é, né? Vamos abrir aqui, ó, em Apocalipse 20, 1 e 10. Vamos ler aqui e aí a gente vai ver a aberração dessa doutrina. E eu falo isso com propriedade, irmãos, porque eu fui de uma igreja que é ainda, né? É a milenista. Na época que eu congregava lá, no início, eu não eu não cria no que eu creio hoje, né? A respeito do Evangelho do Reino. Eu não cria. Mas ainda assim eu encontrava dificuldade para acreditar no milenismo, né? Ainda assim eu encontrava dificuldade. E aí eu cheguei a fazer um curso lá na Igreja de Nova Vida do Botafogo. Peguei lá as apostilas e vi os áudios com o pastor, que era se não me engano, o Roberto Macalister, ensinando versículo por versículo sobre a visão amilenista de todo Apocalipse. Tá? Então, eu fiz parte desse meio durante 8 anos, então eu sei como que eles acreditam. Eu sei como que eles pregam. Tá? Vamos ver aqui a maneira que eu encontro mais adequada e que faz parte de uma interpretação primitiva, da igreja primitiva. Olha só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Você veja que o texto não está falando que ele amarrou por 1000 anos no coração de alguém. Porque se ele pega o diabo, tem a chave do abismo, coloca uma grande cadeia, né?
amarra. Gente, se é Deus que faz isso, para que ele vai fazer isso se a vontade dele é que a pessoa ela venha a se converter? É até ilógico. Você imagina, eu pego você, te amarro, coloco uma cadeia, coloco você no abismo. Ah, eu quero tanto salvar a sua alma, quero tanto te salvar. Mas como é que eu quero te salvar se eu já faço isso? Eu sou o autor daquele que prendeu você nas trevas. Eu sou o autor daquele que quis que você ficasse em cadeias. Aí eu venho com um discurso louco. Não, eu quero salvar você, se arrependa. Mas como o cara vai se arrepender se foi eu mesmo que prendi você? Se foi eu mesmo que amarrei você? Então, olha só. Ele lançou no abismo e ali encerrou. E pôs selo sobre ele. Olha quantas palavras aqui, ó. Chave, ou seja, trancou, colocou cadeia, amarrou, lançou no abismo, encerrou, pôs selo. Cara, como é que ele vai conseguir escapar do negócio desse? Do jeito que tá aí, meu irmão, me parece, se não estiver desafiando a minha inteligência, que o diabo ele não queria entrar ali. Me parece que pela narrativa do texto, ele não queria entrar ali. Então parece que ele olhou o coração do ser humano. Ah, eu não quero entrar nele, não. Não, você vai entrar. Entra, vai lá, entra. Vou te amarrar lá dentro. Parecia que o diabo era um ser bom e Deus é que foi um ser ruim, que quis fazer isso tudo no coração do ímpio, amarrando ele lá. Não, agora eu vou colocar selo e já era. Porque, pela leitura do texto, dá a entender que nem o diabo queria tudo isso, não. Mas ele foi obrigado a fazer isso, porque foi o próprio Deus que amarrou ele. Tá certo isso? Ó, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí agora ele está liberado. Mas antes, se eu disser que essa prisão é uma prisão espiritual para não enganar mais, gente, é para não enganar mais. E hoje o que mais nós vemos é um mundo sendo enganado. O que hoje nós mais vemos é a própria igreja sendo enganada. Se eu prendo ele, se eu amarro, se eu ponho numa grande cadeia, se eu lanço no abismo, se eu encerro ele, se eu coloco selo sobre ele, se eu trancafio ele com uma chave, e ele continua enganando, não adiantou de nada tudo que eu fiz. Não adiantou de nada. Olha quantas palavras-chave tem aqui. Chave do abismo, grande cadeia, amarrar, lançar no abismo, encerrar, pôr selo sobre ele. 6 coisas para um único objetivo: não enganar. Aí ele vai e engana. Olha, eu já cheguei a ouvir, né, um professor, né, que foi o meu professor na época, lá na Nova Vida, ele falar o seguinte, né, que eu perguntei isso para ele, isso lá para os meados de 2002, 2003, né? Eu perguntei para ele, mas professor, se o capiroto está sendo preso para não enganar, por que está enganando? Ele quebrou o sistema, o abismo virou Bangu 1, né? Aí sabe o que ele falou para mim? Ele não engana, mas quem engana são os demônios. Ele usa os demônios para poder enganar no lugar dele. Gente, é um absurdo a que ponto a pessoa chega para poder defender uma tese. Não é mais fácil dizer que está errado, que está interpretando errado. Mas não. Aí vamos modificar. Então, se lá no Bangu 1 o cara tá lá, né? Aí, parceiro, vai lá em Antioquia
e engana o discípulo lá, que eu não posso porque eu tô preso. Valeu, demônio. Pô, valeu, chefe. Vou lá, mano. Eu vou botar pra quebrar lá. Eu vou deixar nem Paulo ir pra Tessalônica, meu irmão. Valeu, faz isso aí por mim que eu não posso. Tô preso. Você pode, eu não posso. Tem cabimento um negócio desse? Faz sentido um negócio desse? Dizer que o diabo tá preso. Eu ouvi isso. Mas ele usa os demônios para enganar no lugar dele. E adiantou alguma coisa também? Qual é a diferença do diabo enganar o demônio enganar? Não é tudo mentira? Mas a gente, o que mais nós vemos hoje é o mundo sendo enganado. Aí depois importa que seja solto por um tempo, por um pouco de tempo. Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. Foi-lhe dado o poder de julgar, assentaram-se sobre eles, sobre os tronos. Os dois apóstolos vão ter autoridade de julgar. Eles dizem que quem se assenta em tronos aqui são os presbíteros da igreja. É claro, né? Puxando a sardinha para o lado dele. Então tem que ficar lá, ó, prestando continência lá, né, para o Papa, né, prestando continência lá para o padre. Não posso questionar nada, porque eles é que têm o poder de julgar. Né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí é que vem a pergunta: por quê? Por quê? Eles vão interpretar esse verso aqui da seguinte maneira, olha só. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que eles vão dizer? Que esta ressurreição aqui é a ressurreição espiritual. E quem ressuscitar na segunda ressurreição já estão todos condenados. Quem ressuscita na primeira é porque é uma ressurreição. Aliás, vou recapitular aqui o que eu falei, desculpa, eu falei errado. A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. E a segunda ressurreição é uma ressurreição que condenados e justos, os dois ressuscitam juntos. Então, eles acreditam que essa primeira ressurreição aqui é a ressurreição do novo nascimento. Mas agora preste atenção no que o texto diz. Porque geralmente esse pessoal fala assim, lê assim, mas eles não meditam. Tem que meditar no texto. Igual a gente meditou lá do selo. Olha só. E vi as almas daqueles que foram degolados. Tá vendo aí, gente? Alma. O cara tá morto, mas tá vendo a alma ainda dele. Tá? E vi as almas daqueles que foram degolados. Quem é degolado, o que acontece? Ele morre, não é isso? A pessoa é degolada, ela perde a cabeça, é porque ela morreu. Tá? Ela morreu. Até onde eu sei é isso, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Aí, olha o que diz aqui: e viveram. Opa! Opa! Aí eles vão atrelar esse viver, o nascer de novo. Não, esse viver aqui é nascer de novo. Ué? Então, primeiro eles dão bom testemunho de Jesus, dão bom testemunho da palavra de Deus, negam a marca da besta, o sinal, o nome, é morto fisicamente, aí depois é que é o novo nascimento. Como é que é essa história? Como é que é essa história? Aí essa é a primeira ressurreição. Então o camarada, ele morre fisicamente, porque ele já era fiel, aí, ó, e viveram.
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto está falando que eles foram degolados, eles foram mortos, e aí viveram. E mais embaixo diz, né, que eles passaram a reinar. Esta é a primeira ressurreição. Não tem como. O Eapaz, o irmão, já pesquisou sobre a diferença da ressurreição dos santos e justos? Você acha que é a mesma coisa? Já pesquisei sim, a gente até fala sobre isso, né? Mas a gente pode falar mais na frente, a gente pode falar sobre isso, sim. Eu acho que está até aqui na. Eu toco nesse assunto aqui no slide de hoje, tá? Então, você observa que não tem como. Ó, eles morreram, foram degolados, ó, e viveram e reinaram. Aí esse viver, eles dizem que é a primeira ressurreição. Ó, mas como? Os caras não morreram? Era para estar escrito assim, ó. E eles viveram e reinaram durante 1000 anos, né? Por quê? Né? Porque eles foram degolados. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas não é assim que o texto está escrito. O texto está mostrando toda a ordem de tudo ali. Que o diabo é preso, né? Para não enganar mais. Aí foi colocado tronos para julgar, né? Aí ele viu as almas dos que foram mortos, que eles viveram, e aí passaram a reinar durante 1000 anos. Essa é a ordem do texto, tá? Ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Aí o pessoal leu essa parte do texto e acha que todo mundo que ressuscitar na segunda ressurreição já está condenado. Não é, não é, tá? Esse texto está falando dos santos, certo? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabaram-se os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. É como se as nações hoje não estivessem sendo enganadas, né? Olha que absurdo. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta. Olha aí, quando o diabo ele é lançado no lago de fogo e enxofre, já se encontravam lá. O pessoal aí do aniquilacionismo, viu? Ó, pessoal que acredita que outra pessoa morre, ela está dormindo, ou ser lançado no Geena, ela desaparece. Não, ó. Quando o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, a besta e o falso profeta já estavam lá. Já estavam lá. Ou seja, eles estavam ali, vivinho da Silva. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, olha a diferença dessa interpretação, né? Uma interpretação alegórica, uma interpretação sem pé nem cabeça.